O STF cortou qualquer possibilidade de comunicação e tá colocando a coleira e tá falando pro Congresso: ajoelhe, coloque o rabinho entre as pernas e vocês vão fazer exatamente o que nós mandarmos, que o Lula mandar. O Lula manda pro STF, o STF manda pro Congresso. Isso criou um sistema de tensão, porque deixa eu te explicar. Ano eleitoral, a principal forma que os deputados e senadores usam para se reeleger é através de destinação de emendas parlamentares. Gente, é um barril de pólvora em cima de uma churrasqueira acesa. Como é que o senhor vai levar esse texto para o Senado? Ainda existe essa discussão de transformá-lo em anistia? A oposição está achando melhor ficar na dosimetria? Como é que vocês estão pensando? O meu pensamento, a minha convicção é de que nós vamos ter anistia. Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. Mota contesta a decisão do STF sobre operação contra a servidora da Câmara. Presidente da Câmara questiona fundamentos da investigação e convoca líderes para a resposta conjunta. É isso mesmo. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, afirmou na noite desta sexta-feira que a decisão do ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal não aponta desvio de recursos públicos. A declaração ocorreu depois da autorização judicial para uma operação da Polícia Federal contra Mariângela Fialek, ex-assessora do deputado Arthur Lira. Em nota oficial, Mota informou que a Câmara reconhece a autoridade do STF, mas ressalta que o despacho não descreve irregularidades na aplicação de emendas parlamentares. Segundo ele, a Casa não admite práticas ilegais na destinação desses recursos. A PF cumpriu 2 mandados de busca e apreensão contra Fialek no âmbito da Operação Transparência. A investigação apura suspeitas relacionadas ao antigo mecanismo conhecido como orçamento secreto. Na decisão, Dino indicou que a servidora teria participado do controle de indicações irregulares de emendas, com referência a períodos que abrangem as gestões de Lira e Mota. Antes de divulgar o posicionamento público, Mota reuniu líderes partidários para alinhar uma resposta institucional. No mesmo dia, ele também se encontrou com Lira na residência oficial da Câmara. Parlamentares veem essas conversas como parte de uma reação política à operação da PF. Urgente. Senador Esperidião Amin, relator do PL da dosimetria no Senado, diz que vai colocar um substitutivo no texto para anistia. Abre aspas. O meu pensamento, a minha convicção é que nós vamos ter anistia. Fecha aspas. Veja o vídeo. Como é que o senhor vai levar esse texto para o Senado? Ainda existe essa discussão de transformá-lo em anistia? A oposição está achando melhor ficar na dosimetria? Como é que vocês estão pensando? O meu pensamento, a minha convicção é de que nós vamos ter anistia. Eu não posso garantir que dê para aprovar agora em dezembro. Na pior das hipóteses, este texto tem como objetivo dar o primeiro degrau para a anistia, através da dosimetria. Não é o que eu considero correto, justo e verdadeiro. Brasília, nesse momento, é um barril de pólvoras em cima de uma churrasqueira acesa. É uma atmosfera tão tensa, tão louca, que às vezes é difícil até de explicar, mas eu vou tentar explicar para você em 5 minutos, tá? Como vocês sabem, há muito tempo tem crescido uma tensão entre o STF e o Congresso, principalmente depois que o Lula tem usado o STF para intimidar o Congresso para conseguir o que ele tanto quer. Só que o que aconteceu nessas últimas semanas foi o maior desgaste da nossa Suprema Corte de que você tem notícia. É sério. Ao ponto de que até mesmo a imprensa, que sempre defendeu e apoiou as decisões dos ministros da Suprema Corte, começaram a largar as mãos e soltar editorial todos os dias batendo na Suprema Corte. E o que causou esse desgaste? Vamos lá. Banco Master. Toffoli sai para proteger o Banco Master, coloca tudo em sigilo, viaja no jatinho com o advogado do Banco Master, traz para si todo o inquérito e impede qualquer ação da Polícia Federal. Depois se descobre que a esposa do Alexandre de Moraes tem um contrato com o Banco Master de 129 milhões de reais, que seriam pagos em parcelas de 3 milhões e 600, que inclusive era a prioridade do Banco Master. Banco Master que teve 77 mil processos na justiça e a esposa do Alexandre de Moraes só o defendeu em um, que era um caso de crime contra a honra, uma coisa idiota. Isso desgastou muito o STF.
Daí vai Gilmar Mendes e solta aquela decisão. Qual que é a decisão? Não pode mais fazer impeachment de ministro do STF. Aquilo foi uma reação por terem percebido que se escalasse, se viessem à tona informações sobre o conluio, a proximidade, né, promíscua entre a Suprema Corte e o Banco Master, então poderia muito bem causar o impeachment de um dos ministros. Já, afinal de contas, já tem 41 assinaturas no Senado pedindo impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Paralelo a isso, o ministro do STF vai lá e meio que intimida a Câmara dos Deputados a cassar o mandato da Carla Zambelli. E o Lira pede para que o Hugo Mota leve ao plenário a cassação do mandato do Glauber Braga. Meus amigos, calma, ainda está rolando no Senado algumas PECs, depois dessa decisão do Gilmar Mendes, de blindar o STF. PEC de sabatida de ministros a cada 5 anos, a PEC de mandato de 10 anos, a outra de acabar com voto com decisões monocráticas, ou seja, diminuir um pouco essa ditadura do STF. O STF não gostou disso. E aí ele parte para cima e começa a tratar o Congresso como se fossem cachorrinhos adestrados. É para caçar a Carla Zambelli? É para manter o mandato do Glauber Braga? E nisso o Lira falando que era para caçar. O Glauber Braga, gente, pelo amor de Deus, o cara destruiu a mesa da Câmara dos Deputados e bateu num cidadão, espancou um cidadão dentro do recinto da casa, né, da Câmara dos Deputados. O Hugo Mota leva isso para plenário. Lembrando, o Alexandre de Moraes já estava revoltado com o Hugo Mota, porque o Hugo Mota pautou a redução de pena à dosimetria e teve votos o bastante. E o Hugo Mota, ao fazer isso, ele comprou uma briga gigantesca com o Alexandre de Moraes e alguns ali a cúpula mais ditatorial da Suprema Corte. E aí chega na decisão de caçar a Carla Zambelli. A ordem era, caçem essa mulher. Só que não conseguiram os votos necessários, 257 votos. Ou seja, o mandato dela foi protegido por decisão da Câmara dos Deputados. No dia seguinte, Alexandre de Moraes, numa canetada, caça o mandato da Carla Zambelli, humilhando mais uma vez a Câmara dos Deputados, igual quando aconteceu com aquela derrubada do imposto lá, do aumento do imposto do IOF do Lula. No dia seguinte, Flávio Dino manda fazer busca e apreensão na assessora do Lira. Só que deixa eu te contar uma coisa. O Lira, ele é uma das pessoas mais respeitadas na Câmara dos Deputados, principalmente pelos deputados do centro, que correspondem à maior parcela. O Lira não é é o oposto do baixo clero. Ele é um cara respeitado, que transita em todo o espectro político e muito respeitado principalmente pelo centro. Quando o Flávio Dino manda fazer uma busca e apreensão na assessora do Lira, ele está mandando uma mensagem. A mensagem clara que é: vocês estão ficando muito independentezinhos, então eu vou começar a colocar todos vocês na coleira. Por que eu digo coleira? Flávio Dino está usando emenda parlamentar, algo que todos os deputados destinam. Tem um que não destina, tá? Sou eu. Eu sou o único deputado, o único parlamentar que se recusa a encostar em emenda parlamentar. Mas todos os outros usam. E o Flávio Dino está usando as emendas parlamentares para criminalizar o Congresso. É verdade, uma das maiores formas de corrupção é a emenda parlamentar. É fácil roubar dinheiro pela emenda parlamentar, mas nem todos fazem isso. O que o Flávio Dino está colocando? Ele está colocando uma coleira em todos os deputados, em todos os senadores. O STF cortou qualquer possibilidade de comunicação e está colocando a coleira e está falando para o Congresso: ajoelhe, coloque o rabinho entre as pernas e vocês vão fazer exatamente o que nós mandarmos, que o Lula mandar. O Lula manda para o STF manda para o Congresso. Isso criou um sistema de tensão, porque deixa eu te explicar. Ano eleitoral, a principal forma que os deputados e senadores usam para se reeleger é através de destinação de emendas parlamentares. É ali indo lá falar que fez uma pavimentação, que enviou dinheiro para o hospital, para o orfanato, para a escola, para o prefeito, passa um dinheiro para a prefeitura, para o prefeito em troca apoiar essas pessoas. E o apoio, não é que esse apoio é ilegal, pode dizer que é imoral, mas essa é a política que sempre se fez no Brasil. E o STF nunca se importou com isso, porque eles sabem que essa é a... Flávio Dino fazia isso. O Flávio Dino fazia isso. E agora ele está usando uma das principais ferramentas de reeleição de deputados, com exceção minha, claro, que eu não uso, uma das principais ferramentas de reeleição, e está colocando isso como se fosse criminoso, e está colocando 40 mil movimentações de emendas sob investigação. O que o STF fez? Ele declarou guerra.
O que o Congresso fez até agora é nada, não reagiu. Alcolumbre, Mota, Lira ainda não demonstraram uma reação à altura. E o fato de não demonstrarem uma reação à altura faz com que a Suprema Corte cada vez mais avance em cima das prerrogativas parlamentares. Gente, é um barril de pólvora em cima de uma churrasqueira acesa. E agora um recado para todos os deputados e senadores do centro. Lá atrás, vocês estavam confortáveis, porque os senhores e as senhoras acreditavam que isso só seria feito contra a direita. Que esse nível de perseguição absurdo só seria contra a direita para acabar com a polarização. O que está acontecendo, e vocês agora entendem isso, é que nunca foi contra a direita. É pelo domínio absoluto do Congresso, inclusive o centro. Só não será perseguido, só não será destruído aqueles que se curvarem e obedecerem ao Lula, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Flávio Dino. Ou seja, somente se você virar um adestrado, uma marionete, você não sofrerá perseguição. Enquanto ao resto do centro, ou a gente reage agora, ou a gente reage de forma firme, contundente, mesmo sabendo dos riscos, ou esquece, meu amigo. Esquece, você não terá emenda para usar no ano que vem, você verá seus colegas sendo presos, novas buscas e apreensões, e muitas vezes por pessoas que não cometeram crime nenhum, mas simplesmente porque se atrevem a não se curvar diante desse sistema. Enquanto isso, Lira e Mota, lembrando, Mota foi eleito com a indicação do Lira. Lira e Mota rompem completamente. Agora nós temos um centro rompido. Isso é preocupante, porque pelo menos quando o centro está unido, ele serve como peça de obstáculo. Agora ele está rompido. Tem o grupo Mota e o grupo Lira, e todo mundo sai prejudicado. Meu medo é que quando esse barril explodir, só um lado vai sair destruído e queimado, e é o lado dos representantes eleitos. Com todos os defeitos, e eu sou o primeiro a admitir que o Congresso tem vários defeitos, tem pessoas ali que jamais deveriam estar ali, mas foram eleitas, querendo ou não, é ali que está a representatividade do Brasil em todo o seu espectro. Não é no STF e não é no Executivo, no Lula, é ali. E é ali que está sendo destruído. O alvo do STF agora é justamente os representantes eleitos, mas mais uma vez eles vão dizer que estão fazendo isso para acabar com a corrupção e para defender o Estado democrático de direito. Chegou aquele ponto onde o centro vai ter que se posicionar. Antes era só a direita, os extremistas. Agora, meus amigos, colegas do centro, se nós não nos unirmos, se a gente não se posicionar agora, se a gente não revidar, se a gente não reconquistar, resgatar o território que foi arrancado de nós, do Brasil, da democracia, eu não preciso nem falar, vocês sabem o que vai acontecer. Finalmente veio uma resposta oficial do governo dos Estados Unidos a respeito da retirada da Magnitsky, do Moraes e de sua esposa. Eu vou comentar essa resposta aqui com vocês e vou também mostrar o que está por trás dela, porque embora seja uma resposta oficial, eu não acredito que seja uma resposta verdadeira. Eu sou André Macilha, advogado, professor de Direito, e peço a vocês que se inscrevam aqui no canal antes de qualquer coisa. Também cliquem no joinha, porque deixando o seu like, o conteúdo é entendido pelo algoritmo como relevante, ele distribui para mais gente, você ajuda a nossa comunidade a crescer. E também considere se tornar membro aqui do canal, clicando na aba Seja Membro e tendo acesso a conteúdos exclusivos do canal. Muito bem, dito isso, eu preciso dizer que essa resposta foi dada a uma repórter da TV Globo em Washington e, claro, confirmou que os nomes foram retirados da OFAC, que é a lista da Magnitsky, etc. E aí diz o seguinte, nesse sentido, o comunicado, tá? Os Estados Unidos, tô lendo, vem a aprovação de um importante projeto de lei de anistia. Os Estados Unidos estão chamando o PL lá da dosimetria de anistia, tá? De anistia pela Câmara dos Deputados do Brasil, como um passo na direção certa, um passo. Então, um passo já é suficiente para tirar Magnitsky, né? Só dar um passo, ainda falta o Senado, ainda falta o Lula. O Lula, inclusive, disse que provavelmente vetaria os benefícios ao Bolsonaro. Falta tudo isso, mas bastou um passo para retirar Magnitsky. Então, eles estão dizendo que essa lei, que é da dosimetria, eles estão chamando de anistia, e foi aprovada pela Câmara apenas, dos deputados, foi um passo na direção certa, indicando que as condições de lawfare é
usar o direito para perseguir os outros, usar o judiciário para perseguir as pessoas, indicando que as condições de lawfare estão melhorando no país, diz a resposta dos Estados Unidos, claro, se referindo aí ao PL da dosimetria. Olha, sinceramente, não faz o menor sentido essa resposta. Embora oficial, não é possível que seja verdadeira. A única possibilidade disso aqui ser verdadeiro é que eles estão completamente enganados, foram ludibriados por algum negociador como Lula, como Mauro Vieira, como uma dessas pessoas. Mas veja, com a quantidade de informações que hoje os Estados Unidos têm sobre o Brasil, com a quantidade de pessoas com as quais o Rubio e todos e o governo norte-americano tem contato, brasileiros que estão lá exilados, tanta gente, não é mais tolerável acreditar que eles possam ser enganados por Mauro Vieira, por quem quer que seja. Isso aqui não é verdade. Não tem como ser verdade, vocês percebem? Então, assim, de duas uma, e aqui eu coloco a minha opinião, ou o que está por trás é que os Estados Unidos olharam e falaram, olha, gente, a oposição não fez nada, não se organizou, as ruas não se encheram, a gente fez o que pôde, demos o nosso impulso, vocês não pegaram o impulso, então a gente vai cair fora porque a gente tem mais o que fazer. Vamos cuidar da nossa vida, já que vocês não fizeram a parte de vocês. Ou é isso, né? E aí eles se apegaram a essa questão do PL da dosimetria e falaram assim, vamos pegar esse PL da dosimetria, chamar de anistia, dizer que tá bom, que a gente já está satisfeito e cair fora desse país. Ou é isso, e é bem possível que seja, ou eles negociaram alguma coisa e não estão querendo dizer o que é. E aí eles não vão dizer o que é, o governo brasileiro não está dizendo o que é, o STF não vai dizer o que é também, e a gente vai ficar sem saber. E aí é que é o perigo ainda maior. Porque se tem uma negociação que não vão nos contar qual foi, eu temo bastante por sabe-se lá o que foi negociado. O que negociaram em nome do país, o que negociaram de nosso para que a Magnitsky fosse retirada do Moraes. Porque, pelo visto, para os Estados Unidos, a Magnitsky não tem valor nenhum. Para eles, isso é um instrumento de pressão negocial. Não tem nada a ver com direitos humanos. Então, usaram esse troço para negociar. Negociar o quê? Do nosso país, foi negociado o quê para favorecer o Moraes e a sua esposa? Ninguém está contando e acho que ninguém vai contar. Se não é isso que eu mencionei, de falar, cansamos, vamos embora, tem coisa pior. E a gente não vai saber. E a gente não vai saber enquanto o Lula estiver no governo. E aí vai ser difícil acreditar que eles vão permitir que um governo de direita suba ao poder, porque um governo de direita subindo ao poder é a mesma coisa de todos nós temos acesso ao qual foi essa negociação. Porque essa é uma negociação claramente que em algum momento foi documentada, vai ser botada sob sigilo, mas que foi documentada e a gente não vai saber. E se um governo de direita assumir, aí a gente talvez saiba. E aí, será que eles vão deixar um governo de direita assumir? Então, assim, a coisa vai ficando cada vez pior. Se foi terras raras, se foi Big Tech, muita gente falando, não, ele negociou as Big Techs vão ter um pouco mais de tranquilidade. Pode ser. Será que isso é suficiente? Terras raras? Será que retirar a Magnitsky por conta de terras raras? O Maduro já caiu, não precisaria do Lula. O Martin de Luca falou, não, isso, a gente está aqui fazendo um teste, a gente está tirando para fazer um teste. Que teste? Já não deu certo o teste com a sanção, imagina sem a sanção. Então, assim, nada cola muito. A gente vai ter que aguardar ainda, talvez, séculos para descobrir o que de nosso foi negociado para que o Moraes se beneficiasse.